Certo, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso foco é desmistificar um tema fascinante, mas que infelizmente acaba afastando muita gente de negócios incríveis, como financiar veículos de leilão sem precisar daquele rio de dinheiro à vista. Pois é, existe um manual de instruções para isso, um caminho claro e bem estruturado para conseguir crédito em bancos tradicionais e arrematar com segurança total. E é exatamente essa estratégia inteligente que a gente vai desbravar juntos agora. Para organizar nossa conversa de hoje, vamos passar por 5 pontos bem diretos. 1. A realidade do financiamento. 2. O top 5 das plataformas do mercado. 3. Quais bancos realmente aceitam o negócio. 4. Um passo a passo prático. E 5. Aquelas dúvidas frequentes sobre leilões. Começando com ponto 1, a realidade do financiamento. É hora de decretar o fim daquele velho mito do dinheiro à vista. Sabe aquela ansiedade enorme e aquele mito de que leilão é um clube exclusivo para quem tem todo o dinheiro guardado no bolso bem na hora do arremate? Bom, os dados e as regras de hoje mostram uma realidade bem mais acessível para quem entende as regras do jogo. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, aquela que assusta quase todo iniciante. Afinal, o banco financia na hora do lance? Tipo, a pessoa levanta a mão no auditório ou clica no botão do site e o banco simplesmente transfere o dinheiro na mesma hora em tempo real? A resposta curta e direta, não. Mas olha, entender a mecânica por trás disso é libertador. O financiamento nesse mercado não funciona como passar o cartão de crédito no caixa do supermercado. É um processo muito mais parecido com o crédito imobiliário, sabe? É preciso buscar uma pré-aprovação de crédito antes mesmo de o leilão começar, ou então optar por um refinanciamento depois que o veículo já for transferido. A regra de ouro aqui é que o arremate tem que ser pago dentro do prazo rígido do edital, e o dinheiro do banco entra na jogada com base em garantias bem sólidas. É por isso que veículos de origem judicial levam uma vantagem gigantesca. A papelada deles é super rastreável, o que facilita demais a vida da mesa de crédito e derruba consideravelmente qualquer risco de reprovação por burocracia. Avançando para a parte 2, as top 5 plataformas do mercado. Uma avaliação estritamente baseada em dados. Acontece que nem toda casa de leilão é vista com os mesmos olhos pelos bancos. O lugar onde a compra é feita importa tanto quanto o bem que está sendo comprado. Quando a gente olha para os dados concretos do mercado atual, a Ortega Leilões aparece liderando o ranking geral com nota 9,2. Ela é seguida de pertinho pela Loop Leilões com 8,6 e pelo Freitas Leiloeiro com 8,4. E um detalhe muito importante, essa pontuação não é baseada em opinião ou popularidade da internet, mas sim no desempenho real e na facilidade que os compradores encontram para aprovar o crédito trabalhando com essas plataformas específicas. E quando a gente cava um pouco mais fundo nas métricas exatas de compatibilidade bancária e clareza documental de 5 grandes plataformas, incluindo também a Milan e a Copart, a diferença de perfis fica gritante. Plataformas focadas em origens judiciais e com documentação que pode ser facilmente auditada, como é o caso da Ortega Leilões, disparam naturalmente na frente. E por quê? Porque elas entregam aquele pacote burocrático organizado que é o sonho de consumo de qualquer mesa de crédito. Do outro lado, plataformas gigantes em volume de vendas, como a Copart, têm uma compatibilidade bancária bem menor, na casa dos 7,2. O motivo é puramente técnico. O foco maior delas é em veículos sinistrados, ou seja, os famosos carros batidos. E esse é exatamente o perfil de bem que a imensa maioria dos bancos simplesmente se recusa a financiar. Só para manter a nossa análise totalmente imparcial e sempre amarrada em evidências, vale a pena destacar o alicerce que sustenta esse topo do ranking. A Ortega Leilões atinge um índice de satisfação impressionante de 83%. Isso não é chute, é um número validado por um volume gigante de operações. São mais de 6.400 leilões realizados sob a supervisão atenta do Poder Judiciário. Ter a chancela da Justiça na documentação do bem leiloado é sem dúvida nenhuma o principal atalho para conseguir aprovar o crédito rápido. O que nos leva direto para a parte 3, bancos que aceitam o negócio. Afinal, quem financia o quê? Entender as regras de cada banco é absolutamente crucial, porque o apetite para assumir riscos muda da água para o vinho dependendo da instituição. E aqui o contraste é claríssimo. De um lado, temos as instituições flexíveis, como Santander, Bradesco e BV Financeira. O Santander, por exemplo, é super conhecido no mercado por ter a maior flexibilidade para abraçar esses veículos de origem judicial. O Bradesco e a BV também rodam com processos muito ágeis, exigindo basicamente a documentação regular e o laudo de vistoria. Agora, olhando para o outro lado,
lado, temos as instituições que são consideravelmente mais rígidas: Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Nesses casos, pode esquecer aquele processo automatizado e rápido. A análise é estritamente caso a caso, exigindo revisões muito minuciosas da origem do carro e critérios jurídicos bem severos. Ou seja, ir atrás dos bancos flexíveis é de longe a tática mais inteligente. Vamos para a parte 4, o passo a passo prático. O seu plano de ação. Com toda essa bagagem sobre o perfil das plataformas e dos bancos, a gente chega no plano de ação cronológico. Isso é o que separa uma compra brilhante de uma enorme dor de cabeça. O ponto inegociável aqui é seguir esses 5 passos exatamente nesta ordem. Passo 1. Consultar o banco com antecedência para entender as regras vigentes. Passo 2. Conseguir a pré-aprovação. É aqui que se define com clareza matemática qual é o limite máximo do seu lance. Passo 3. Escolher uma plataforma com documentação altamente compatível usando os dados que a gente acabou de ver. Passo 4. Ler cada linha de edital sem preguiça. E, finalmente, o passo 5. Arrematar e apresentar a papelada para o banco. A ordem aqui não é uma simples sugestão, tá? É regra de sobrevivência financeira. O crédito tem que estar garantido muito antes do primeiro lance ser dado, justamente para evitar aquelas terríveis multas por desistência de arremate. Chegando na nossa reta final, parte 5. Dúvidas frequentes sobre leilões. É hora de eliminar os riscos e os jargões. Para amarrar as pontas, brindar a operação e acabar com aquele economês que sempre espanta os compradores mais cautelosos, a gente precisa traduzir rapidamente 2 documentos inegociáveis. Qualquer mesa de crédito vai exigir isso antes de liberar um único centavo. Primeiro, o auto de arrematação. Esse é o comprovante oficial de que o lance foi o vencedor. É, na prática, o recibo supremo do leilão. Segundo, o laudo de vistoria. Trata-se de um relatório técnico e obrigatório que atesta a verdadeira condição estrutural do veículo. Sem esses 2 papéis em perfeita ordem, acompanhados do CPF regular do comprador, a operação trava na mesma hora. Agora prestem muita atenção nisso. Existe um motivo fortíssimo pelo qual os financiamentos falham e que deve ser evitado a todo custo: os veículos sinistrados. O alto índice de recusa bancária acontece basicamente por conta de histórico de perda total e danos estruturais graves. Pense pelo lado do banco. O veículo é a garantia da dívida. Se a garantia é frágil, o crédito é negado na lata. Não importa se a pontuação de crédito do arrematante for impecável. É por isso que plataformas focadas em veículos judiciais formam um ambiente mais seguro para quem depende de um financiamento. Para encerrarmos esta análise de hoje, fica uma reflexão final bem provocativa. O mercado tem um volume simplesmente assombroso. São mais de 78 mil lotes ofertados em plataformas superqualificadas e com um excelente índice de compatibilidade bancária. A rota do crédito está toda mapeada e o dinheiro está lá, pronto, nos bancos mais flexíveis. Diante de um cenário desses, a grande questão é: o comprador está preparado para executar esse plano com disciplina? A oportunidade de fugir do mito do pagamento à vista existe e é totalmente real. Compreender o jogo e agir de forma estruturada é o que define o sucesso neste mercado. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esta imersão conosco e que esse conhecimento abra portas para excelentes oportunidades.